Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais na realidade, esse não é um J5, nem um J3, é um programa especial aqui nesse dia 25 de dezembro, dia de Natal. Aí, muitos aí devem estar viajando nesse momento, reta final de ano, Réveillon se aproximando. E a Causa Operária TV está com uma programação um pouquinho diferente, como os companheiros devem estar percebendo, né? Ontem a gente não teve a programação tradicional aí da Causa Operária TV, hoje não vai ser diferente. E a gente está aí para manter todo mundo informado, para não perder o fio da meada durante a semana. A gente está trazendo esse plantão aqui de notícias, né, na nossa imprensa operária independente. Então, bem, companheiros, vocês aí que devem estar ou com suas famílias, ou depois de um bom almoço, ou apenas curtindo o dia, se preparem aí para um plantão de notícias ao vivo aqui na Causa Operária TV, o único programa desse dia 25/12 que é 100% ao vivo. Bem, companheiros, eu sou Arthur Sesconeto, falo diretamente de Palhoça, Santa Catarina, e sejam bem-vindos a esse plantão de notícias. E comigo está o meu ex-companheiro de J5, que apresentava comigo na segunda-feira. Volta e meia a gente quebrou um galho no passado, e aqui está de novo comigo o companheiro do Rio de Janeiro, Luan Monteiro. Sejam bem-vindos a mais ou a esse plantão de notícias. Exatamente, companheiros, uma excelente tarde para todos. Mas sempre um prazer estar aqui participando da sua TV ao lado dos companheiros de sempre. E é isso, vamos embora. Beleza. E junto comigo, um outro companheiro que já apareceu aqui conosco também na Juventude Revolucionária, etc. Está sempre aqui na programação da Casa Operária TV, o companheiro Pedro Burlamac, diretamente de Brasília, no Distrito Federal. Seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí nessa agradável tarde de Natal. Desejo Feliz Natal a todos e vamos com as notícias. É isso aí. Bom, falando de Natal, né, não poderia ser diferente nesse espírito natalino, etc., de momentos aí diferenciados, a gente não podia deixar, obviamente, de trazer um programa especial de Natal, como é o que a gente veio fazer aqui, né? E nesse programa especial de Natal, Dória e Bolsonaro deram um grande presente, com muitas aspas, ao povo brasileiro, né? É um presente que, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar, né? Bom, recentemente aí, a gente tem denunciado que a pandemia está evoluindo em graus altíssimos aqui no país, né? Essa segunda onda, na verdade, está sendo ainda pior do que o início da pandemia. E o Brasil, nesse momento, né, em dados oficiais dos consórcios de imprensa, está atingindo aí a marca de 190 mil mortes por coronavírus, que são dados aí oficiais, né, tirados no dia de ontem, dia 24, durante o período da noite, os dados atualizados, onde o Brasil está se aproximando da marca de 190 mil mortos. Porém, em cima dessa situação do número de mortes, né, a gente tem um probleminha a mais, que é o fato que, de acordo com um levantamento que foi feito, inclusive, né, noticiado aí pela própria imprensa burguesa, esse número muito provavelmente é muito maior. E a gente aí pode estar se deparando com um valor, né, que pode ter superado a marca de 220 mil mortes por coronavírus. E sobre esse tema, né, eu gostaria que o companheiro Luan comentasse um pouco a respeito. Só antes disso, companheiros, para a gente não esquecer, lembrar dos companheiros aí que estão assistindo esse plantão de notícias, não deixar de curtir, compartilhar o vídeo, divulgar nossa imprensa, aproveitar para todo mundo aí nesse dia 25 estar acompanhando a Causa Operária TV, até porque às vezes é muito melhor acompanhar a Causa Operária TV do que aguentar o seu tio Coxinha, que deve estar enchendo o seu saco nesse momento falando sobre o Bolsonaro. Então, companheiros, vem aqui conosco e acompanhem mais esse programa. E Luan, poderia comentar um pouco mais a respeito para a gente, a respeito desse negócio aí da pandemia? 220 mil mortos? Como é que é a questão? Pois é, companheiros. Como o Arthur bem reforçou, também é importante assistir aí a Causa Operária TV. Né, a gente não precisa ficar assistindo esses programas maravilhosos de final de ano que acontecem em todas as outras emissoras, né? Aqui a gente tem informação de muito mais qualidade, muito mais relevante para os trabalhadores. Como essa situação aqui, né, desse número até um tanto otimista, né, de que a gente possivelmente já chegou em 220 mil mortos. Né? Esse número ele foi levantado aí a partir de uma pesquisa, né, de
um controle que tem sobre outros tipos de mortes que não foram efetivamente diagnosticadas como coronavírus, mas sim como a síndrome respiratória aguda grave, que é um tipo de sintoma, um tipo de problema que aparece por conta desse vírus também, né? Todos os problemas respiratórios e tudo mais. Então, muitas pessoas acabaram morrendo e tendo como diagnóstico final, como motivo do óbito, esse SRAG, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave. No caso, foram 33 mil mortos, né? A partir dessa estatística. Acho interessante a gente comentar aqui que, né, como a gente sempre costuma noticiar, todos esses dados que a gente tem são totalmente subnotificados, né, em grande medida são escondidos da população. A gente viu no próprio período das eleições que o coronavírus simplesmente sumiu do Brasil, aconteceu um verdadeiro milagre, não estava matando casos. Assim que acabou as eleições, tudo voltou à normalidade, apareceu o Dória querendo fechar tudo e a todos, querendo implementar lockdown. É como se a doença tivesse tido uma brecha e depois ela tivesse voltado magicamente, assim, em índices altíssimos. Sendo que essa coisa de segunda onda, a gente não deve levar essa coisa em consideração nessa perspectiva, né? A gente está na mesma onda desde sempre, né? Não teve uma diferenciação, os números seguem muito altos, não houve nenhuma tentativa de combater por parte do governo federal, dos governos estaduais e também das próprias prefeituras. Não há nenhuma iniciativa, né? Pelo contrário, ao invés de a gente ter uma esquerda denunciando essas medidas autoritárias da direita, esse total descaso, essa política de terra arrasada levada adiante pela burguesia, a esquerda costuma ter uma posição totalmente neutra, né, de acreditar, de confiar nos ditos governadores científicos, como o caso do João Dória, que agora vai salvar o Brasil inteiro com essa vacina, né, inclusive vai comentar o caso da Coronavac mais adiante. Então, cabe reforçar que o problema do coronavírus é sempre um problema de cunho político, né? Muito mais do que o problema sanitário em si. Né? A gente não pode, né, criar nenhuma expectativa de que esses governos da direita vão fornecer alguma alternativa para poder melhorar a situação de vida da população, uma coisa que não aconteceu no mundo inteiro, em países desenvolvidos, em países com muito mais, né, poder econômico do que o Brasil. Nenhum deles conseguiram dar nenhuma solução para a crise que a gente está vivendo agora, porque não é do interesse dos capitalistas. O interesse dos capitalistas, como ficou bem evidenciado aqui no Brasil no começo da pandemia, é de salvar os bancos. Né? Não à toa que foram destinados trilhões de dinheiros, né, trilhões de reais para os banqueiros, quando a população foi dada uma miséria, né? Foi oferecida essa esmola de R$ 600 para poder ajudar a população, que acabou virando 300. Então, no geral, a gente vê que não há perspectiva de melhora se a gente for analisar dessa forma. O problema do vírus segue em evidência. A própria vacinação, a gente sabe que não vai ser uma medida que vai alcançar toda a população. Se quer saber da verdadeira eficácia dessa vacina, o fato é que, conhecendo a política da direita, a gente sabe que essa vacinação não vai chegar em todo mundo, não é do objetivo deles, né, principalmente por uma questão econômica e política. Contudo, alguma coisa tem que ser feita, pelo menos para poder manter as aparências, para poder se fazer uma campanha eleitoral para 2022 e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que encarar essa situação, reforçar aqui que esses números eles acabam, apesar dessa possibilidade de ser 220 mil mortos, a gente sabe que no final das contas é certamente muito mais do que isso, porque esses números estão sendo escondidos de várias formas. Mas eu passo aqui para o companheiro dar continuidade com a nossa pauta aí. Bom, depois disso tudo, a gente poderia esperar, né, se as coisas estão se desenvolvendo dessa forma, que o combate, né, com a vacina, etc., fosse à altura, né? Mas o que a gente vê na realidade, né, que o próprio governo Bolsonaro e o próprio Dória, dado científico Dória, que a gente inclusive vai trazer depois aqui na frente, como é que está a real situação, né, em São Paulo e tudo mais, e a propaganda feita pela burguesia em torno disso, né? O científico Dória também não está fazendo absolutamente nada aí para conter esta crise, né? E o que chama atenção em cima disso, né, é justamente o problema da vacina, como disse o companheiro Luan, né? O Brasil foi um dos países onde comprou, né, no caso no estado de São Paulo, lotes aí da chamada Coronavac, vacina chinesa, que foi também comprada por países como Turquia, Rússia, etc. Uma série de outros locais adquiriram essa vacina chinesa e os testes, né, da eficácia dessa vacina estão sendo feitos, porém, o Brasil teve uma peculiaridade, né, a respeito do quão eficaz se tornou essa vacina, que em primeiro lugar, né, foi pela omissão aí dos dados reais, né, o governo aí
O Ministério da Saúde em São Paulo tardou, né, ainda tarda para divulgar os reais números, né, da eficácia da Coronavac. Porém, os dados que foram agora já divulgados pelo secretário de Saúde de São Paulo são tanto quanto diferentes do normal, se comparados a dados emitidos já por outros países, né? De acordo aí com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchen, que é o secretário, no caso, ele falou que a eficácia da Coronavac ficou abaixo de 90%, sendo que em outros países, como por exemplo a Turquia, que eu falei agora há pouco, a eficácia foi de 91,2%. Os dados aí da Coronavac, inclusive, de acordo com o próprio secretário tem uma variação. Eles sabem, né, que a efetividade jamais atingiria 90%, graças uma diferença, né, no caso, na própria produção dessa Coronavac, se comparado na própria produção chinesa. E ele declara que eles não imaginavam que a empresa queria uma unicidade, um resultado muito próximo em todos os países. Supostamente seria uma grande surpresa para eles aí que a vacina tenha dado abaixo do normal, né? E nesse sentido, o que chama a atenção é que, baseado em todos os países, né, aparentemente a vacina só não funciona no Brasil, no final das contas. Porque os dados emitidos na Turquia, por exemplo, revelam um dado normal, 91,2%. Isso aí era o, digamos assim, dado esperado pela Coronavac, os dados já anunciados, inclusive, e tudo mais. Agora, um dado muito abaixo de 90%, como indica aí o Ministério, está sendo, inclusive, foco de muita polêmica, porque os dados não estão sendo divulgados de maneira totalmente oficial, de maneira aí comprovada, etc., como era para ser, está sendo feito muito jogo aí em cima disso, né? E, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, todo mundo vê que tem uma forte disputa em torno desse problema da vacina entre o governo de João Dória e o presidente aí fascista Jair Bolsonaro, né? Incluindo a própria compra da vacina. Qual vacina será, etc. Então a gente pode esperar, inclusive, né, a gente vê esse dado aí um tanto quanto estranho, o Brasil é o único país onde a vacina não funciona corretamente, que a gente pode esperar muito maior desenvolvimento dessa luta. Tem muitos países do mundo que já estão começando algum processo de vacinação, e ao que tudo indica, o Brasil ainda vai tardar bastante, se comparado ao que deveria ser, para começar a vacinar sua população. Os conflitos em torno do problema da vacina, os conflitos econômicos, né, o jogo de interesse dos setores diferentes da burguesia estão aprofundando-se ainda mais, e a gente vê ainda por esse desenvolvimento da situação, né? O engraçado disso tudo, né, é que o Dória ainda por cima entrou numa baita de uma polêmica nessa reta final de ano, né? O Dória, para quem não está sabendo, né, imagino que todo mundo já está sabendo porque se tornou uma notícia quente nos últimos dias, ele resolveu fechar tudo do dia de Natal até o final do ano, na cidade de São Paulo, deixar só o supermercado praticamente aberto, fechar tudo, não deixar a população ter acesso a praticamente nada, enquanto o grandiosíssimo pegava um voo para ir para Miami tirar férias aí com a sua mulher, né? Em cima disso tudo, se tornou uma grande polêmica, né? O Dória que estava fugindo do próprio país para tirar férias em Miami, enquanto o povo aí estava recebendo um baita presente de Natal, que eram esses dados aí da pandemia, como o Luan já falou, e a total fechamento de absolutamente tudo, justamente num dia de socialização, né? Da maioria das famílias, etc. O João Dória foi viajar para Miami, né? Tirar férias, basicamente. Só que isso gerou uma grande polêmica, né? Isso gerou uma repercussão muito negativa, e o próprio João Dória teve que retornar, cancelar todas as suas férias nos Estados Unidos e retornar aqui para o Brasil, né? O Dória chegou ontem à noite, né, em São Paulo, após cancelar as viagens, teve que já gravar um vídeo pedindo desculpas, falando aí que ele saiu do país para desfrutar uma vida com menos restrições, o que é um tanto quanto irônico, né? Porque ele estava fazendo justamente o contrário disso com a população de São Paulo, né? Ele que tinha ido para Brasília, ele tinha ido, no caso, para os Estados Unidos antes de ontem, né? Já foi obrigado a voltar após ser amplamente criticado. Ele aí deu coletivo de imprensa, inclusive para tentar aí se justificar e tudo mais. Voltou em São Paulo na véspera de Natal.
tentando já se explicar, inclusive, né? E desistiu, no final das contas, de tirar essas férias, né? O engraçado, né? Eu vou até ler um trecho aqui da matéria o primeiro parágrafo de uma matéria do Noblar, na revista Veja, que é um tanto quanto, assim, digamos assim, declarativo de como é que se tornou essa polêmica do problema do Dória, né? Se tornou primeiro, né? O Dória fez uma puta cagada nessa reta final, inclusive para a própria campanha dele foi uma grande burrice fazer isso. E a própria imprensa precisou tentar consertar ele para não dar mais problema, né? O Noblar tirou uma matéria na Veja dizendo João Dória tira 3 vezes no próprio pé e acerta. Né? E inclusive com um recado, né? Miami sempre pode esperar. O engraçado nesse primeiro parágrafo é a demonstratividade aí de como é que está funcionando, inclusive, a própria imprensa burguesa, né? No primeiro parágrafo já diz: a exaustão com o pior ano de nossas vidas, o amadorismo político, ou então as duas coisas juntas, levaram o governador João Dória, do PSDB de São Paulo, a tirar 3 vezes no próprio pé. Dada a curta distância que separa a mão do pé, acertou em cheio. Ou seja, só por essa declaração numa matéria da Veja, dá para ver que necessitou aí de um recuo, inclusive não só do Dória, mas da própria burguesia a respeito dessa política, né? Porque virou um verdadeiro escândalo. E em cima disso, né, o Dória aí, ele foi obrigado a retornar numa grande crise que está se desenvolvendo em torno do problema da pandemia, e junto com o governo do Bolsonaro, né, que, bom, aqui não vale a pena citar os comentários do governo Bolsonaro. O Bolsonaro aí já falou sobre calcinha do Dória, etc. Uma série de coisas aí, assim, tipicamente bolsonaristas, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que isso tudo é um grau aí, inclusive, mais um dado para o aprofundamento dessa crise nessa reta final de 2020, né? E sobre toda essa propaganda do Dória, eu gostaria que o companheiro Pedro Burlamark falasse aí um caso tanto quanto inusitado. Dória tá virando o garoto propaganda, né? A nível nacional a respeito do Dória. Esse mesmo Dória que fugiu para Miami e agora retornou pedindo desculpas, ele é garoto propaganda da vacina, né? Conta mais pra gente, Pedro. Qual é a situação? Pois é, a gente vê que nesses últimos períodos, né, a imprensa burguesa, a burguesia como um todo, está fazendo de tudo para transformar o Dória num bom moço, né? E agora, principalmente, num bom moço da vacina, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma série de outdoors com as imagens do Dória e a frase vacina para todos foram colocados ao redor da cidade. Né? Realmente uma propaganda aí de que o Dória seria o responsável por democratizar a vacina aí para todos e trazer a grande salvação aí para a população brasileira do coronavírus, né? Mas como o Arthur já colocou, que ele está deixando uma série de presentes aí para a população brasileira e nenhuma delas representa a melhora aí da questão da pandemia. Finalmente, a questão da vacina, assim como todo o jogo sido feito ao redor da pandemia, é uma questão puramente política. Né? Existe uma jogada ali para colocar o Dória como alternativa à extrema-direita bolsonarista nas eleições de 2022, né? É aquele velho jogo da burguesia, colocar alguém da extrema-direita no poder, alguém que fala muito, que nem o Bolsonaro, que está sempre colocando em uma série de declarações realmente escabrosas sobre diversos assuntos, e depois substituir ele por alguém da direita moderada, né? Ou como a gente vem colocando aqui na nossa empresa, da direita científica, né? A gente sabe muito bem que de científica não tem nada. Né? Então, a própria questão da vacina, a gente vê que agora o governo já está dando sinais aí de voltar atrás com essa própria declaração do secretário de saúde de que a efetividade da vacina no Brasil não chega a 90%, porque o Brasil é sempre diferente, né? Sempre tem que ter alguma exceção dentro da situação política brasileira. E cada vez mais vem à tona aí essa demagogia em torno da própria questão da vacina. Finalmente, se os governos estaduais, o governo federal, tivessem interesse de vacinar a população, eles teriam feito isso há muito tempo, né? Acho que vale lembrar que a vacina já está disponível em diversas formas tem alguns meses. A gente tem o próprio exemplo da Rússia, que foi duramente boicotada pela imperialismo como um todo, né? A própria Coronavac, agora que sempre está recebendo aí vários golpes por parte da burguesia, que está colocando a vacina da Pfizer como a principal candidata para vacinar a população brasileira, né? Sendo que já foi denunciado diversas vezes que uma vacina que tem uma série de erros, que já causou muito problema ao redor do mundo, né? Principalmente na Inglaterra, que está iniciando aí
que já está, na verdade, dentro da campanha de vacinação da população, é uma vacina que tem uma taxa de imunização muito baixa, principalmente quando comparada à própria vacina russa, né? Então, a gente vê que não é de interesse desses setores vacinar a população, senão já teria sido feito, né? Até mesmo o plano de vacinação divulgado por esses setores é um plano completamente esdrúxulo, né? Que coloca aí que a metade da população só vai ser vacinada no final de 2021. Em um período de um ano, a gente já teve mais de 200 mil mortes, né? Como a gente está colocando aqui. Imagina o que mais um ano de coronavírus desempregado pode fazer dentro do Brasil. É o genocídio certo, né? É a continuação aí desse processo de genocídio que a gente viu acontecer esse ano, que realmente não tem nenhuma perspectiva de melhora, a não ser pela própria mobilização popular. Porque essa história, né, de colocar aqui vacina para todos, Dória vai democratizar a vacina, é mais uma grande falácia. Finalmente, só a população, né, organizada em torno de comitês de vacinação, de setores ligados a essas questões, podem garantir efetivamente a vacinação para todos. Né? Realmente não vai ser o governo do Dória, o governo do Bolsonaro, né, os científicos tucanos, que vai colocar essa vacinação aí em primeiro plano do governo para esse próximo período. Os companheiros querem comentar alguma coisa acerca dessa nova propaganda aí? Em primeiro lugar, segue aí a imagem, né? Sendo transmitida para os companheiros. A gente teve que compartilhar a tela até porque a gente está no modo mais improvisado hoje na produção. Mas aí o Vacina para Todos, outdoor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? O garoto propaganda João Dória ali. Que é quase Já super-homem, assim, né? Sendo divulgado ali no outdoor. O próprio super-herói do exatamente filme. estrelando a todo o Brasil, o já pré-candidato, ou quase isso, para as próximas eleições, né? Então, esse negócio da vacina é interessante. Como a gente estava discutindo antes, né? Como eu estava apresentando antes, isso aí revela, né? Primeiro, esse negócio do outdoor do garoto propaganda, ele revela que o Dória está oficialmente, né, se lançando aí como o nome de um setor da burguesia brasileira para a presidência. Né? Isso é um negócio bem visível. Se isso vai ocorrer de fato, se ele vai sair de fato como candidato, tem muita coisa aí que pode acontecer. Mas a gente sabe aí que muito bem que isso aí está sendo, para já de momento, né? Está sendo como uma forma aí de marcar posição. Né? E é interessante em cima disso tudo, porque o companheiro Pedro levantou a questão importante, que é o problema aí de como deveria ser feito de fato essa questão da vacina. Né? A gente não pode confiar, ainda mais no Estado aí burguês brasileiro, etc., e muito menos nas grandes empresas capitalistas que estão produzindo a vacina, né? Que essa vacina aí vai ser, primeiro, né, 100% eficaz, e segundo, que ela vai ser de fato distribuída para a população. A gente conhece, ainda mais no caso brasileiro, como é que funciona. A pandemia, né, foi um bom exemplo de como o governo aí se importa com a população, né? E agora tem a questão da vacina, né? Então, a gente precisa aí levantar a bola, né? Que necessita aí de ter uma ampla campanha entre os setores da esquerda, de jamais, né? Isso aí em linhas gerais, mas novamente agora e ainda mais importante, ficar a reboque, né, desses setores da burguesia, porque esse pessoal não vai fazer absolutamente nada em defesa da população. Precisa ser defendido, na verdade, um controle por parte dos trabalhadores de como é que vai funcionar essa distribuição da vacina, etc. Tem um controle aí de fiscalização, comitês dos trabalhadores e tudo mais. Ou seja, ter uma representação, ter uma independência por parte dos trabalhadores, de suas organizações, dos partidos da esquerda, frente a essa situação, que é um negócio muito grave, né? Como a gente está vendo, e que é uma questão muito importante da gente garantir que a população seja aí, tenha a possibilidade de ser vacinada, né? Como também combater de fato a pandemia, porque só simplesmente dizer que tem a vacina não resolve os problemas também, né? Isso aí é um dado importante. Mas bem, eu acho que essa é a questão fundamental. Não sei se compara o Pedro. Luan, tem alguma coisa para acrescentar também? Vou aproveitar o gancho para poder já entrar numa outra discussão que ainda envolve essa questão tanto da vacina, né, como várias outras coisas. Como o Arthur bem falou, é o tipo de coisa que tem que ter algum controle da população e uma participação efetiva dela no processo todo, né? Desde que começou a pandemia, não houve nenhuma tentativa de testar a população, né? Até mesmo por isso, a gente sequer consegue saber quais são os nossos números reais de pessoas que estão infectadas, né? Por isso também não dá para ter uma noção da grandiosidade do problema da pandemia aqui no Brasil. Então eu já até aproveito para poder incitar uma outra pauta que a gente tinha colocado aqui, que era sobre a questão da obrigatoriedade da vacina.
né, que entra em nisso que o Arthur estava falando também sobre qual política que a esquerda deve adotar, né? Diante da situação da pandemia, boa parte da esquerda ficou totalmente a reboque da política da direita, né? A gente viu no começo da pandemia aquela situação desesperadora de fica em casa, né? Vamos ficar em casa e tudo vai se resolver, sendo que a população estava tendo que trabalhar nas ruas, né? Mais adiante veio aquela defesa insistente do lockdown, que era uma medida totalmente repressiva para poder tentar conter os números dos casos de coronavírus, né? Foi uma política adotada pela direita, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, uma medida totalmente desesperada, né? Para tentar fazer com que os números não aumentassem. E a esquerda caiu totalmente caiu de cabeça nessa política, defendeu essa política repressiva que envolve você limitar os direitos democráticos mínimos da população, como o direito de circular na rua, o direito de se manifestar, e uma série de outras coisas, né? Você dá um poder para o aparato repressivo do Estado, para a polícia militar, para qualquer outro defensor da propriedade privada do Estado, né? Para que tenha algum controle sobre a população, de poder aplicar multas, né? De poder efetivamente agredir a população e reprimir de fato, né? São medidas que foram defendidas pela esquerda porque a esquerda não conseguiu apresentar programa em momento nenhum, né? Nenhum programa para o controle da pandemia, para poder para que as pessoas tivessem acesso aos hospitais, para que o pessoal tivesse acesso a medicamento, para que o pessoal tivesse acesso aos testes, né, em primeiro lugar. Então a população ficou totalmente refém, né, não teve nenhum programa apresentado, e do ponto de vista econômico também não foi apresentada nenhuma solução para o problema do desemprego, né, visto que na medida que a pandemia foi, foi aparecendo no noticiário do Brasil, as pessoas começaram a ser demitidas, né? O pessoal não teve essa de home office para a maioria das pessoas, a população não teve esse direito de ficar trabalhando em casa como o pessoal da esquerda queria fazer acreditar. As pessoas nas fábricas estavam trabalhando, quando não estavam trabalhando, estavam sendo demitidas, que também é outra situação gravíssima, né? Numa situação dessa, a pessoa ainda ficar sem emprego, né? Os preços indo nas alturas, tudo aumentando, né? E muitas famílias ficando desempregadas, tendo que contar com aquele auxílio ridículo de R$ 600, que mal dá para garantir a cesta básica de uma família de 5, 6 pessoas, não dá para ter nem o mínimo. Então o problema é justamente esse, a esquerda não apresentou um programa em defesa dos trabalhadores em momento nenhum, e serviu de reboque a todo esse momento e segue seguindo essa política, de acreditar na política que a direita está propondo, dessa direita dita civilizada, científica, como os companheiros aqui estavam comentando anteriormente, né, e me deixa a população totalmente à própria sorte, né? A gente viu aí sindicatos fechando as portas, a gente viu a União Nacional dos Estudantes aderindo completamente à política da direita do ensino à distância, né? Sendo conivente com a volta às aulas que, por exemplo, o João Dória está propondo com muita firmeza lá em São Paulo. Então, a esquerda não está apresentando nenhuma alternativa para a solução que a gente está vivendo e segue seguindo a política da direita com muita fidelidade, eu diria, né? Deixando eles crescerem. Enquanto isso, a própria direita aproveita para fazer diversas demagogias, como o caso da obrigatoriedade da vacina, que também é outra coisa que a direita ela coloca em questão aí, e a esquerda já pesca na hora, fala, bom, opa, vamos aproveitar mais uma medida repressiva aqui para a população e vamos colocá-la em prática. Vamos colocar que todo mundo tem que ser vacinado, o pessoal que não for vacinado tem que ser reprimido, tem que ser multado, tem que ser preso, o que quer que seja. É mais uma demonstração de como todos os problemas que se apresentam na sociedade, a esquerda procura alguma medida de repressão, né? De que você simplesmente tira essa pessoa do convívio social, de que ela tenha que arcar com os próprios erros, né? E a direita aproveita para fazer uma demagogia em cima disso, como o caso do Bolsonaro, que fica aí defendendo demagogicamente, sendo que o objetivo dele não é de defender de fato os direitos democráticos da população e nem a vida da população, mas ele aproveita para dizer, não, mas você não tem que ser obrigatório, não sei o quê. Tem todo um jogo de palavras aí que acaba alcançando algumas pessoas religiosas, por exemplo, que têm seus motivos aí individuais, religiosos, que quer que seja, para não tomar vacina. Né? Da mesma forma, também tem uma série de outras questões com essa questão da vacina. E a esquerda fica defendendo essa idiotice, né, de tentar impor uma vontade na população. Quando a gente quer defender uma política que seja benéfica para os trabalhadores, se a gente acha que a população tem que se vacinar, a gente tem que ter isso como um direito e fazer uma campanha ampla para que as pessoas de fato tomem a vacina por vontade própria, por iniciativa própria e por uma ampla discussão, porque você não convence ninguém de alguma política a partir de uma medida repressiva como essa, de uma medida autoritária, né? A esquerda tem tomado sempre essas medidas autoritárias de se achar o
os arautos da moralidade, os superiores, aqueles que detêm todo o conhecimento do mundo, e vão aí poder dizer o que é certo, o que é errado, o que a população tem que fazer, o que a população não tem que fazer, e quando não fizer, que tem que ser reprimida por tal. Né? É um poço sem fundo que a esquerda tá se metendo, né? Não consegue oferecer nenhuma alternativa de diálogo com a população. Né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil ele tem um histórico de fazer esse tipo de campanha, né? Campanhas com a população, né? De você ir até a casa das pessoas, conversar com elas, falar, ó, a gente está fazendo uma vacinação e tudo mais, de apresentar o problema e convencer a pessoa, né? A partir da argumentação, da necessidade dela de fato se vacinar. Mas se a pessoa não quiser, o problema é dela. A gente não tem como impor o que a gente acha que é correto na população. A gente sempre tem que convencer ela a partir dos próprios argumentos e a partir da necessidade, né? Tentam tratar como se fosse um problema, falando, se trata de um problema coletivo, então a gente tem que ter medidas autoritárias por conta disso. Não, pelo contrário, não é assim que a coisa funciona. É um problema coletivo que tem que ser discutido coletivamente com a população e não simplesmente impondo, né, o que a gente acha correto em cima da população, que é a mais afetada nesse momento todo, e a esquerda não que diz se preocupar, mandando todo mundo simplesmente ficar em casa, mas não entendeu que a população não está podendo ficar em casa, que está todo mundo tendo que trabalhar. Sobretudo agora no final do ano, nessa época de comércio. Não tem como você defender essas políticas aí é só uma solução individual para problemas políticos de grandíssima envergadura, né? Coisas que são muito mais complexas, que não dá para ser resolvidas simplesmente com um fica em casa nem nada do tipo, né? Mas eu passo para o operador poder dar sequência com a pauta aí. Beleza, bom, companheiros, agora a gente já está chegando à metade do programa, né? Gostaria de dar boa tarde aqui para os companheiros aqui presentes, né? Aqui conosco. Já aproveitar e desejar boas festas aí nesse final de ano. A gente não sabe, provavelmente o próximo, por exemplo, o próximo J5 aí que eu vou estar apresentando seria na sexta-feira, que vai ser dia 1. Então, a gente talvez nem se veja na próxima semana. Já aproveitar e desejar boas festas aí de final de ano para todo mundo aqui presente, né? Aproveitar dando boa tarde para a companheira Thaís, que está aqui conosco, companheira Raquel, companheiro Cláudio e os demais companheiros que estão assistindo esse plantão de notícias aqui nesse dia 25 de dezembro, né? Bom, companheiros, aqui no meio do programa eu gostaria de fazer novamente, né, a propaganda de um evento que vai ser fundamental. É o próximo grande evento aí organizado pelo Partido da Causa Operária, pela Aliança da Juventude Revolucionária, assim por diante, pelo conjunto aqui do partido do PCO, né? E nesse sentido, que é, no caso, a Universidade Marxista, né, a gente vai estar para começar já o nosso curso, né, o curso sobre o stalinismo, no próximo, daqui 2 semanas, basicamente, dia 5 de janeiro, a gente já vai estar iniciando a Universidade Marxista aí, com o curso O que é o Stalinismo, uma análise marxista. Os companheiros já devem ter esbarrado aí com a notícia, né, que estamos organizando um curso, que tem um site, tudo mais, mas vale aqui a gente tirar um tempinho para a gente explicar um pouquinho melhor do que vai se tratar esse curso do stalinismo, né? A gente vai estar lançando ele em 3 partes, no qual aí as 2 primeiras partes vão estar sendo utilizadas no mês de janeiro e fevereiro, ou seja, essa próxima Universidade de Férias, a 46ª Universidade e também a Universidade Marxista, né? Elas vão ocorrer durante o mês de janeiro e fevereiro, abarcando aí essas 2 partes do curso, do stalinismo, no qual vai falar principalmente aí da ascensão de Stalin ao poder, o desenvolvimento aí na primeira metade do século XX, a Segunda Guerra Mundial, a questão da burocracia, assim por diante. Vai ser, no final das contas, o curso vai ser não só uma grande análise sobre o stalinismo, a mais profunda aí na língua portuguesa e provavelmente no mundo, como também uma grande análise de todo o século XX. Então essas 2 primeiras partes vão ser transmitidas todas as aulas, né, a partir do dia 5. Nas terças, né, dia 5 é uma terça-feira de janeiro, todas as terças e quinta-feiras à noite, ao vivo no site universidademarxista.pco.org.br. O site já está no ar para os companheiros fazerem inscrição, o site completinho está lá, basta se inscrever, você vai ter a opção lá, na hora de fazer o pagamento, né? O curso ele custa o valor simbólico de R$100, para a gente poder manter o site, produzir os materiais e tudo mais, ou seja, financiar toda essa estrutura de um curso gigantesco que vai contar com materiais didáticos e uma série de outras questões, e é claro, ainda vai dar um certificado para os companheiros, e os companheiros vão poder acessar e vão ter opções de 3 pagamentos.
Um deles é um pagamento aí que os companheiros vão ter podendo ter acesso aos cursos anteriores, como, por exemplo, a da Revolução Chinesa e do Fascismo Parte 2, que já estão disponíveis no site da Universidade Marxista. E com um pagamento de R$100, os companheiros vão poder ter acesso a esse curso que começará a ser transmitido no dia 5 de janeiro, terça-feira à noite. Os cursos vão ser transmitidos sempre no período da noite. E vai ficar, obviamente, offline aí para os companheiros poderem assistir na hora que quiserem. Nesse sentido, você ainda vai ter a opção de escolher um plano maior de R$150 para comprar não só este, como todos os cursos anteriores. Então, companheiros, não perca tempo. Esse curso do stalinismo vai ser extremamente importante para uma compreensão mais aprofundada, não só sobre o que foi o stalinismo, que é um negócio fundamental aí para a luta revolucionária e tudo mais, como também compreender todo o processo de luta da luta de classe durante todo o século XX. Então, questões como a frente ampla, etc., tudo isso vai ser abordado, vai ser compreendido, explicado de maneira mais profunda, com textos disponíveis, livros sendo traduzidos para a língua portuguesa, de revolucionários como Leon Trotsky, etc., e toda uma análise aí feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Então é simplesmente imperdível esse curso sobre o stalinismo, que vai ser da Universidade Marxista a partir do próximo dia 5 de janeiro, e eu peço que os companheiros que estão assistindo já se inscrevam, não perca tempo, aproveite que está ouvindo aqui plantão de notícias nesse dia de Natal, já aproveita e considera já como presente aí de Natal, Ano Novo, seja como for, e fechem aí o curso sobre o stalinismo. É muito importante para todos nós aí esse curso, e é muito importante para organizar a militância, a atividade política, ou simplesmente para você compreender de maneira mais acabada todos esses eventos. Né? É simplesmente imperdível, não perca tempo e se inscreva, e somos-se as mais de 500 pessoas que já se inscreveram no curso. Né? Bom, depois desses avisos sobre o curso, né, eu gostaria de dar um outro aviso, né, os companheiros, né, boa parte, muitos do que a gente fala aqui na Causa Operária TV, etc., sai também no Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, site aí, os companheiros estarem acompanhando com notícias diárias e tudo mais, e poderem estar vendo mais de perto, de hora em hora, tudo que está saindo no Brasil e no mundo. Né? E nesse sentido, tem um site também da Causa Operária TV, cotv.com.br, onde os companheiros vão poder aí ver tudo que rola aí na programação da Causa Operária TV. Não dei de aviso no início, mas é bom deixar de aviso agora. Os companheiros que não são inscritos, aproveitem e se inscrevam, bem fácil aí, aproveitem, já deixo aí essa contribuição que não custa absolutamente nada, né? Mas que é importante para impulsionar o canal da Causa Operária no YouTube, deixar um like e tudo mais, né? Dar uma curtida. E também se tornar um membro, né? Aproveita e deixa esse presente aí de Natal para os companheiros, né? Da Causa Operária TV, porque é um presente no final das contas para todos nós. Tornar-se membro aí do canal é uma forma importante de, com uma contribuição mínima aí durante o mês, os companheiros estão financiando e permitindo que a Causa Operária TV se mantenha no ar. Então, bem, companheiros, se mantenha no ar não só isso, como aumentando sua programação. Né? Então, bom, é isso, companheiros. Dados os avisos aqui dessa metade do programa, eu gostaria do companheiro Pedro falar um pouco mais a respeito de uma notícia que saiu aí em relação ao Pentágono, né? Saiu uma notícia, inclusive, no Sputnik News, né, que o Pentágono estaria em alerta vermelho após a fala de Trump sobre lei marcial, de acordo com um jornal. Bem, Pedro, poderia comentar um pouco mais para a gente o que está rolando nos Estados Unidos? Bom, Estados Unidos agora ele está mais uma continuação aí do famoso episódio de crise generalizada do imperialismo, né? A gente já viu que nessas últimas eleições presidenciais, que tiveram aí a vitória do Joe Biden após um golpe realmente grotesco por parte da burguesia imperialista, o imperialismo ele está entrando numa crise que se aprofunda cada dia que se passa, né? Uma prova, né, do tamanho dessa instabilidade é a total incerteza que a burguesia estadunidense tem do que pode acontecer nesse final do ano com a transição de poder entre Donald Trump e Joe Biden. Né? Existem alguns setores que afirmam que nada vai acontecer, que Trump vai simplesmente deixar o Biden estar no poder e
se estabelecer como mais novo presidente, e outros que colocam que ele vai instituir uma verdadeira lei marcial aí para impedir essa passagem de poder de Joe Biden. Ele já denunciou diversas vezes que foi golpe, né? O Trump ele defende essa posição, mais recentemente vem aceitando sua perda, mas em geral ele segue firme nesse diagnóstico, né? Algo inclusive denunciado pela nossa imprensa. E nesse sentido, ele já colocou diversas vezes que pode sim entrar aí com um poder interventor para impedir que ocorra essa transição. Nesse sentido, o Pentágono e os líderes militares de Washington estão, como o Arthur falou, em alerta vermelho para esse próximo período, né? Com medo exatamente do que o Trump pode fazer nos seus últimos dias da presidência. Outra prova da totalidade da burguesia dentro do berço do imperialismo, né, é a própria falta de visibilidade que esses setores têm quanto a esse tipo de ação, né? Alguns afirmam que não existe uma base forte o suficiente dentro do governo de Trump em relação aos militares para conseguir passar isso daí, né? Conseguir de fato mobilizar as forças militares, a Guarda Nacional, para instituir realmente uma lei marcial. E outros afirmam que não, que existe aí uma possibilidade de manipulação política para concretizar isso daí. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Trump ele tem uma base de setores ligados de grupos paramilitares, né, de verdadeiras milícias fascistas que, inclusive, já apareceram assassinando manifestantes nas manifestações desse ano. Né? Então, a aposta da vez é que Trump mobiliza esses setores para impedir essa troca de poder. Estará numa verdadeira guerra civil aí dentro da política estadunidense, dentro do território estadunidense, pode trazer aí consequências inimagináveis para o próprio imperialismo e o capitalismo como um todo, né? Finalmente, não é uma crise em qualquer lugar, né? É uma crise nos Estados Unidos, que é hoje em dia o principal expoente aí da política imperialista em todo o mundo. Né? Então, uma crise dessas elas representa um verdadeiro acirramento da luta de classes, né? Algo que já vem se escalando desde o assassinato de George Floyd no começo desse ano, com a onda de manifestações envolvendo esse assunto, e que agora continua com essa crise de transição do poder. Mas, de qualquer forma, a burguesia ela tem aí o seu aparato para reagir a isso daí, fazer uma frente a essa oposição do Trump, que inclusive já colocou nas suas redes sociais que esse papo aí de lei marcial é fake news, né, do jornalismo. Mas a gente sabe que a burguesia, né, está se mobilizando aí pelo próprio Pentágono para conseguir impedir isso daí e concretizar a posse de Joe Biden. Né? A gente vê que é mais uma prova de que o Biden é de fato o candidato do imperialismo. Afinal de contas, eles não estão mobilizando qualquer força para garantir de todas as formas que eles subam ao poder. Né? Muito pelo contrário, o próprio Pentágono já foi responsável aí por articular uma série de intervenções ao redor de todo o mundo, na própria América Latina, no Brasil, né, no golpe de 2016, que agora está fazendo parte de mais um episódio da manobra do imperialismo para conseguir concretizar isso daí. A gente denunciou que durante as eleições, né, o Joe Biden ele recebeu apoio dos setores mais variados de toda a política burguesa, né? A própria imprensa burguesa internacional estava apoiando ele, né? E nesse sentido a gente vê mais uma continuação disso daí, né? O regime se colocando decididamente que é o Joe Biden quem vai entrar no poder e que, se for necessário instituir uma verdadeira guerra civil dentro do território estadunidense, será feito para garantir aí a vontade do imperialismo. Os companheiros têm algum comentário sobre isso? Eu acho que é exatamente isso aí o companheiro abordou bem. Eu acho que isso revela, né, mostra novamente que essa crise nos Estados Unidos está longe de acabar. O Trump, né, em grande medida, ele parece estar, inclusive, marcando uma posição, né, como a gente já colocou isso anteriormente, né, para as próximas eleições, né, que como um nome forte aí da política, principalmente com um representante para a extrema-direita. Eu imagino que isso aí, pelo tudo que indica, é claro, seria importante caso eu adotasse uma posição mais radical e explodir uma crise ainda mais forte no interior do imperialismo, mas o que tudo indica é que ele está marcando, inclusive, uma posição, né? Que provavelmente aí as coisas vai ser entregues, etc., para o Biden, né? De forma mais tranquila, porém ele está, como eu disse, né, marcando uma posição para esse próximo período, até porque a gente sabe que a crise vai se desenvolver com muita força, né? E bem, a gente está pertinho aqui de fechar o nosso programa, né? Esse programa aqui no dia 25, e eu gostaria que
antes da gente terminar, que o companheiro Luan comentasse um pouquinho a respeito aí dos protestos que estão tendo no Peru, no caso, nesse momento, né? Os protestos já estão se desenvolvendo antes dessa semana, né? Principalmente já nessa reta final do ano, estão tendo protestos violentos no Peru, após protestos inclusive no Chile e tudo mais. E meio que o pessoal no Peru vai passar o Natal com grandes mobilizações, né? Então, bem, Luan, poderia comentar um pouquinho mais a respeito para a gente, o que está acontecendo no Peru? Bom, rapidamente, seguindo o exemplo aí de como as coisas têm que ser feitas, né? Está havendo uma grande mobilização lá no Peru, como o Arthur bem comentou, não só de agora, né? Eles mantêm as manifestações mesmo nessas épocas aí festivas, né? Épocas onde o pessoal e a esquerda no geral costuma dar uma paralisada, eles ainda se mantêm nas ruas, né? Se mobilizando com greves e protestos e tudo mais. No caso lá do Peru, a gente está tendo o Sindicato Unificado dos Controladores de Tráfego Aéreo, né, o SUCTA. Ele anunciou a paralisação dos seus trabalhos entre os dias 22 e 25 de dezembro, né, datas aí de, né, fundamental importância para esse tipo de atividade e para qualquer outra, né? São, apesar de diminuir o fluxo de pessoas em alguma medida, há uma necessidade extrema, né, de que várias coisas já normais continuem funcionando, né? Então, a gente pode ver de uma forma muito positiva essa paralisação, né? Também tem a Corporação Peruana de Aeroportos e Aviação, né, que também está prevendo uma greve, que a greve já seja suspensa, né, depois de 72 horas. A gente está vendo em vários setores importantes fazendo essa mobilização e dando um verdadeiro exemplo de como as coisas têm que ser feitas, né. Eu acho que cabe aqui comentar, por exemplo, na época do 1º de maio, né, o Dia Mundial dos Trabalhadores, né, onde boa parte da esquerda se recusava a fazer alguma mobilização. Aqui no Brasil a gente teve a esquerda defendendo fazer um ato virtual com figuras já tradicionais que atacaram os trabalhadores desde sempre, como Fernando Henrique Cardoso, né, chegaram a chamar o próprio Wilson Witzel, né, o fascista aqui do Rio de Janeiro, né, com várias figuras grotescas da direita que, num ato presencial, certamente seriam apedrejadas caso isso de fato acontecesse. Né, e em vários outros lugares, né, houveram manifestações de rua, teve manifestações no Chile, né, a gente aqui no Brasil manteve o nosso 1º de maio com uma atividade partidária presencial de grande relevância. Então, eu acho que a discussão ela tem que ir nesse sentido, né, de que as mobilizações ela não devem parar em momento nenhum. É uma coisa muito tradicional da esquerda nesse final de ano e até no começo do ano, até, por exemplo, a época do Carnaval, que esse ano tá em xeque aí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas no geral a esquerda costuma se paralisar, né, nessa época do ano e deixar a direita tomar conta do cenário político todo. Né? O pessoal acha que a direita entra de férias, que é uma verdadeira mentira. Né? A direita continua trabalhando no ataque aos trabalhadores e a esquerda tem que manter esse exemplo de continuar se manifestando. Né? O pessoal do Peru está dando vários exemplos aí de greves, né, de vários setores. Né? Eu falei do pessoal da parte aérea, mas são várias outras organizações que também estão se mobilizando nesse sentido, e eu acho que a coisa tem que caminhar mais ou menos nesse sentido. Né? Às vezes os companheiros querem fazer mais algum comentário para poder complementar um pouco o que eu falei. Uhum. Bom, essa situação do Peru, né, a gente vê que a América Latina inteira está entrando em combustão. Né? A crise nos Estados Unidos também muito, a gente vê de maneira geral em todo mundo, mas aqui no continente americano de forma intensa. Né? Foi colocado aí, por exemplo, sobre a crise, né, no Peru aí que com o fechamento do transporte, etc., gerou uma quebra inclusive de 30% da atividade empresarial no transporte interprovincial. Né? Isso ainda impactou em táxis coletivos, que quebraram 15% da receita, e ainda foi aí, houve inclusive bloqueio rodoviário e tudo mais. Né? Basicamente, houve uma ocupação de quase 100% das rotas, né? Nessa última semana no Peru, com os protestos fortes que estão ocorrendo. E isso, né, está se desenvolvendo desde que houve o golpe aí contra o Mircea Vizcarra, né, que tornou aí um imbróglio em que os meios institucionais, né, visivelmente, né, estão em forte debilidade para conter
essa crise social, né? Ainda por cima tem a crise econômica, a crise da pandemia, tudo junto, né? Ou seja, estourou de maneira completa. A questão do Peru está muito instável, é mais um país aqui na América Latina que entra em total instabilidade durante esse momento de crise, né? A gente vê os processos no Chile que até hoje estão acontecendo, volta e meia remota, né? O que mostra aí que uma crise que não está sendo superada. A gente vê isso acontecer nos Estados Unidos também, e a gente está vendo que a situação aqui no Brasil também se encaminha rapidamente para uma situação aí de radicalização, né? Ainda mais profunda em meio a essa crise. Então, bom, toda essa situação mostra, né, a crise geral que a gente está passando aí do capitalismo. E 2020, nesse sentido, foi apenas a primeira parte dessa crise. 2021 vai ser uma continuação ainda mais profunda de uma crise histórica aí de todo o sistema capitalista que a gente está vendo, né? Bom, eu acho que essa é a questão principal. Companheiro Pedro, a gente está quase terminando aqui. Tem algum comentário que o companheiro gostaria de fazer? Um comentário breve. Eu acho interessante a gente notar que mesmo mais de 95% de toda a população do Peru ser cristã, né, comemorar aí o Natal, mesmo assim o pessoal está nas ruas, né, demonstrando o nível da instabilidade política que está assolando o país desde do golpe que a direita fujimorista fez contra o Martin Vizcarra, né, e coloca muito claramente aí uma continuação de um período de convulsão, né. Finalmente, as mobilizações da direita estão acontecendo, né, como os companheiros colocaram, e a população peruana entende isso e coloca acima das próprias festividades e desse próprio período a luta, né, a luta nas ruas e o embate contra essa extrema-direita e, em geral, a instabilidade política provocada, inclusive, pelo próprio imperialismo dentro do Peru. Mais um Bom, breve comentário. companheiros, já estamos chegando no fim do nosso programa. Terminamos aqui o plantão de hoje de notícias. Companheiros, podem voltar aí a aturar o tio nesse Natal, podem ver se sobrou alguma coisa ainda da ceia ou coisa que o valha. Mas bem, companheiros, continue aqui. A Causa Operária TV daqui a pouquinho vai ter um programa muito bom. Vai ser o programa programa Música de Classe, programa aqui do estilo podcast, né, na Causa Operária TV, que vai falar sobre as músicas natalinas, etc. Inclusive uma música bem conhecida aí de todo mundo de esquerda, né, sobre um determinado Papai Noel, do qual eu não posso falar aqui porque provavelmente a gente vai ser acusado de não ser family friend, né, não ser aí desrespeitar as normas do YouTube, talvez. Então fica aí para os companheiros lembrarem a música do Garotos Podres. E bem, em cima disso, né, continua aí no ar, Causa Operária TV vai continuar com a programação de hoje. E amanhã, é claro, tem análise política da semana novíssima, vindo aí com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então não deixe de acompanhar a nossa imprensa. E é isso, companheiros. Tenha aí boas festas nesse final de ano e uma boa luta, né? Tchau, tchau.